Muito bem, estamos aqui continuando com a nossa leitura do Arcano do Carro. No nosso livro aqui, olha, Jung e o Tarô, onde a nossa querida autora Sally Nichols, ela faz uma associação dos arquétipos com os 22 arcanos maiores do tarô. Ela se baseia para escrever esse livro no tarô de Marsella. Eu sou taróloga, Patrícia Duarte, meu nome, e eu trabalho com o tarô de Edward Waite, um tarô que é um pouco mais recente, vamos dizer assim, comparado com o tarô de Marsella. Portanto, as figuras elas são um pouco diferentes umas das outras, de um tarô para o outro. Mas eu vou explicar, eu vou deixar abaixo aqui, em todos os vídeos, a partir do vídeo anterior, eu vou deixar um link da internet com todas as imagens do tarô de Marsella para vocês poderem se basear. Se você já é tarólogo ou se você já utiliza, não importa qual a sua profissão, se você já utiliza o tarô de Marsella, você já tem intimidade com essas imagens. Mas se você utiliza, como eu, o tarô de Waite, olha, a gente está falando, nesse capítulo nós estamos falando desse arcano aqui, tá? O arcano do carro, o arcano 7. Se você trabalha com o tarô de Waite ou outro tarô, você tem como entrar no link aqui abaixo na descrição para poder ver, né, fazer um comparativo, né, até interessante a nível de estudo, né, comparar o arcano do tarô de Marsella com o arcano do tarô que você utiliza, né. Então vamos lá, continuando para a gente finalizar esse capítulo 10, que é o arcano do carro. O carro retrata um estado de inflação do ego, que os antigos denominavam hubris, o que representa em termos psicológicos uma condição em que o ego, ou centro da consciência individual, se identifica com uma figura arquetípica que transcende as limitações humanas, ou seja, quando ela fala se identifica com, ela quer dizer que aquela pessoa, ela imagina que se tornou aquela figura, tá? Na maioria dos baralhos do tarô, o carro se mostra uma carta inteiramente positiva, sem nenhuma insinuação de que o personagem central sofre de inflação do ego, porque inflação do ego a gente sabe que não é bom para quem está ao redor daquela pessoa e também para aquela pessoa, né? A única exceção com a qual estou familiarizada até aqui, diz a autora, nesse estranho tarô feito à mão, em que o cocheiro, segundo se revela, é um bebê nu, ingênuo, sem defesa e vulnerável. Sentado em condições precárias sobre o carro, agita duas bandeiras, numa das quais se lê fama e na outra vola. Se a fama e a força de vontade são, na realidade, os seus princípios diretivos, esse herói precoce, porque é um bebê, está seguramente destinado ao desastre. Olha aqui, ó. Eu trouxe essa imagem no vídeo anterior, é um baralho fiorentino e, na verdade, bem diferente tanto do baralho do tarô de Marsella como desse baralho aqui, que é o tarô de Edward Waite, né? São figuras adultas e aqui é um bebê, tá? Então, vamos continuar. O desenho grosseiro em blocos de madeira, que assim o descreve por ser tão velho quanto é sábio, pertence a um baralho italiano pintado à mão, uma edição limitada feita em Florença. O modelo original que serviu à impressão do baralho tem sido, sem dúvida, transmitido de geração a geração. A ilustração nos dá uma boa ideia do aspecto que deviam ter as primeiras cartas comuns do tarô à disposição das pessoas também comuns. A crueza do trabalho contrasta de maneira notável com o dos velhos tarôs hoje preservados em museus, dos quais exemplo excelente é o tarô Sforza, do século XV. O desenho elegante e o trabalho esmerado das cartas Sforza e outras que sobreviveram como tesouros de família foram obras de artistas profissionais encarregados por famílias reais ou nobres de comemorar um casamento ou outras ocasiões festivas. Depois eu vou deixar algumas sugestões de leitura para caso você se interesse em ler sobre a história do tarô, tá?
Acredita-se que esses baralhos comemorativos sobreviveram em tão boas condições por serem usados raramente, se é que o foram alguma vez como cartas de jogar, tendo sido, ao contrário, preservados com cuidado e apreciados tão somente como obras de arte. Nos mitos gregos, os mortais que ultrapassavam os limites humanos, como o cocheiro do tarô está fazendo, eram golpeados pelos deuses. Até os deuses e seus parentes estavam sujeitos a ubres de vez em quando. É verdade. Quando Faeton, filho de Apolo, roubou o carro do pai para dar um passeio divertido pelos céus, foi projetado ao mar e afogado. Às vezes, a ardente intensidade de uma inflação arquissublime só pode ser extinta mediante a completa submersão da consciência no vasto mar do inconsciente. Arquétipo é arquétipo, né, gente? O que significa simbolicamente a morte ou seu equivalente espiritual, a loucura. O próprio Apolo não era imune a ubris, porém mostrava mais autopercepção do que o filho. Gente, vamos lembrar o que é ubris, né? Ela fala aqui sobre ubris. Eu vou lembrar qual é a página onde ela fala sobre ubris, para a gente poder retomar aqui. Vou deixar também na descrição do vídeo, onde ela cita, né, a descrição de ubris, tá? Para vocês poderem procurar lá, tá certo? Reconhecendo suas limitações, ia pedir por vezes, né, o Apolo, né, orientação adicional aos poderes celestiais, o filho do Apolo, no caso, né? Isso está claramente descrito na escultura de um sarcófago romano do século III, em que se vê Apolo segurando as rédeas do carro do sol, assistido por várias figuras aladas que o ajudam a guiar os seus possantes corcéis pelo céu. Infelizmente, o nosso jovem herói ainda precisa adquirir essa humildade. Com efeito, ele dá a impressão de haver renunciado a toda e qualquer assistência dos céus, visto que o dossel sobre a cabeça, erguido para protegê-lo das setas de Eros, pode também revelar-se impermeável a qualquer ajuda vista de cima. É verdade, eu vou mostrar para vocês. Sua única esperança, aqui, ó, esse é o dossel dele, ó, totalmente fechadinho, né? Sua única esperança parece residir na sabedoria das duas figuras que semelham máscaras sobre os seus ombros, que são as faces da lua que eu tinha falado para vocês no vídeo anterior. Talvez como bobos da corte, elas possam murmurar conselhos sábios aos ouvidos do jovem cabeçudo antes que seja tarde demais. Do jeito que vão as coisas, ele está sem dúvida correndo para uma queda. Mas com a ajuda delas e um pouco de sorte, poderá evitar um acidente fatal. É muito provável que acabe aterrando na lama, mas se sobreviver ao ego enamorado, se erguerá restaurado para a humanidade, com a coroa de ouro arrancada da cabeça. A despeito das características negativas da situação do herói, o carro assinala importante ponto crítico no seu desenvolvimento. Conquanto possa ser identificado com o seu nobre eu, tomou consciência da sua existência, começou a experimentar o jovem e vigoroso princípio diretivo como entidade interior, um poder ao qual se sente intimamente ligado. Já não projeta toda a sabedoria e toda a autoridade em várias figuras barbudas de proporções sobre-humanas, sentadas em tronos distantes. Principia a sentir que não precisa cruzar oceanos nem escalar montanhas na busca de conselhos e pareceres. Olha, aqui ela traz numa figura aqui do livro 3 heróis, né? Um herói de cavalo que parece ser São Jorge, tem um outro herói de barba aqui e tem o Superman. Olha aqui, ó. Aqui na imagem para vocês verem. Aqui para mim me parece alguém tipo São Jorge, não sei, né? Do tempo das cruzadas, né? Aqui o Superman e aqui um outro herói, pode ser um viking, porque é um homem barbado, né? Sei lá. Tá certo? Nos mitos e contos de fada, o personal central é a miúde, representado por um jovem rei ou príncipe, que funciona como princípio diretivo e salvador do grupo coletivo. Cabe-lhe muitas vezes a tarefa de matar o dragão feroz, lembra que eu falei lá do São Jorge? Que trouxe a seca e a fome à terra.
Simbolicamente, um rei-herói dessa natureza representa o impulso para a consciência mais elevada, que vence a inércia dragontina do inconsciente, restaurando o equilíbrio psíquico de toda a comunidade. Como personagem de coragem, força e percepção inusitadas, o jovem rei desempenha o drama da individuação para o grupo relativamente fraco e inconsciente. O arquétipo do herói aparece de maneira diferente em vários mitos, de acordo com o clima natural do hospedeiro. Retratados aqui estão os 3 exemplos de famosos heróis míticos. Em cima à esquerda, vê-se o super-homem, que repete obsequiosamente os seus feitos milagrosos ao vivo nas telas de televisão e cinema, para assombro de jovens e adultos igualmente. Em cima à direita, vemos uma figura de um herói japonês matando a aranha gigante. Eu vou mostrar para vocês. É um herói japonês. Símbolo do princípio negativo da mãe, que tenta impedir-lhe a jornada para a consciência, enlaçando em sua teia fatal. A figura inferior mostra São Jorge matando o dragão, outra forma da mãe negativa, que guarda zeloso da humanidade o tesouro da consciência. Então é isso mesmo, gente. Olha aqui, ó. Essa aqui seria a figura da mãe, aqui é São Jorge e aqui é o guerreiro japonês, tá? E em volta vocês podem ver aqui, ó, tem uma teia mesmo, tá? E aqui o nosso já conhecido de muitas gerações, o Superman. Von Franz define o herói nessas condições como figura arquetípica que apresenta um modelo de ego que funciona de acordo com o eu. Mas essa figura de herói nem sempre está em perfeito equilíbrio. Como Von Franz também assinala, podemos observar em tais histórias constante interação entre o herói como eu e o herói como ego. É verdade. Está visto que o herói da história do nosso tarô não é uma figura mítica de Salvador que representa um drama cultural. Nós vemos como ser humano comum, prestes a partir em sua viagem pessoal para a individuação. Não obstante, muita coisa que foi dito a respeito do herói nos contos de fada aplica-se também ao personagem central da nossa história. Para que o seu reino interior não se transforme num ermo estéril, cumpre-lhe também matar os dragões da inércia, cumpre-lhe também forcejar além dos limites da massa humana inconsciente. Sua jornada exigirá, outrossim, coragem pessoal, força e percepção. Durante as viagens, como veremos, haverá igualmente constante interação entre o eu e o ego, visto que o desenvolvimento psicológico é um processo sempre em movimento. Haverá ocasiões, como esse momento retratado no arcano do carro, em que o jovem ego, inflado por alguns êxitos recentes, se identifica com seu eu régio, perdendo contato com a sua humanidade pessoal. Em outras ocasiões, sem contato com o rei interior, o herói voltará a ser o mortal inerme de O enamorado, em desavença consigo mesmo, apanhado em algum conflito aparentemente insuperável, que é a nossa vida, né, gente? Essa coisa de vai e vem, esses ciclos, que às vezes você tá muito bem e se apropria desse seu poder inato, né, que te acompanha, que são as suas habilidades, são as suas qualidades, né, vamos dizer assim, qualidades positivas, e às vezes a gente não tá tão bem, e isso é natural do ser humano, independente de classe social, independente de dinheiro ou de poder, etc., em que a pessoa não se sente tão bem e às vezes está um pouco fragilizada, né? E às vezes está fragilizada, mas se associa com o ego e fica, né, controlador, com todas aquelas questões que a gente já citou aqui no texto. Tradicionalmente, o herói do livro de histórias é apresentado passando por uma série de provações, a primeira das quais consiste em resistir à tentação de ser dissuadido da busca por um envolvimento regressivo com o feminino, representado pela mãe, sedutora, animal ou o que quer que seja. Não admira que o herói tenha emergido do primeiro encontro num estado de inflação do ego, mas essa é apenas a primeira das provações. Ele terá de passar por muitas provas desse naipe antes que seu ego humano possa estabelecer uma firme identidade e manter um duradouro relacionamento com o princípio diretivo interior. No correr dessas lutas, ele mudará e o próprio cocheiro régio assumirá novas formas e dimensões mais amplas. Mais ou menos o que eu disse, né? Quer dizer,
é muito mais profundo do que eu disse, mas eu dei um exemplo mais do nosso dia a dia para vocês poderem compreender. Embarcar numa viagem, seja ela qual for, demanda coragem e equilíbrio. Comentando o significado alquímico do símbolo carro, Jung diz o seguinte: se tomarmos a carga do carro como a realização consciente das 4 funções, surge o problema de saber como todos esses fatores divergentes anteriormente separados se comportarão e o que fará o ego a esse respeito. Isso, evidentemente, é apenas um princípio. Haverá inúmeras ciladas ao longo do caminho. Uma delas poderá se teatralizar a viagem apenas no nível externo e, pelo jornadear compulsivo, evitar o desafio da busca interior e o repouso necessário à sua realização. No passado era a nata da sociedade ou as pessoas aposentadas que costumavam entregar-se a esse tipo especial de atividade. Hoje em dia, porém, muita gente, sobretudo jovens, se converteu em nômades perpétuos que viajam em furgões, trailers e carros de sua própria invenção. Alguns desses aurigas embarcaram, sem dúvida, numa busca séria de significado, mas outros vagueiam numa perambulação sem fim para escapar ao vazio de suas vidas. É verdade, tem aquela máxima, né? Às vezes você quer ir viajar para um outro país, mudar de cidade, enfim, dentro do nosso país que é tão grande, mudar de estado, mas os problemas te acompanham, né? E aqui fica uma máxima de uma professora que eu considero muito, que ela fez uma pergunta outro dia, que tem uma associação específica com uma técnica terapêutica, que é o seguinte: você já reparou que toda vez que existe um problema, você está neste problema? Então fica aí a reflexão, né? Parece valer a pena aqui uma pausa para observar que interpretar qualquer carta do tarô apenas no nível literal, ignorando-lhe o significado simbólico, é perder sua mensagem. Se alguém devesse representar literalmente a situação arquetípica do enamorado, por exemplo, poderia tentar livrar-se da mãe mergulhando numa aventura amorosa depois da outra, apenas para envolver-se numa série de triângulos emocionais, sem tempo para assimilar cada experiência. Como Dom Juan, apegar-se-ia a uma imagem de si mesmo como o amante exterior, em vez de caminhar para frente a fim de descobrir o próprio carro e o seu rei interior. Outro desvio dúbio da estrada para a individuação é o uso de drogas. Alguns viajantes, impacientes com o ritmo laborioso da jornada para a iluminação, tentam apressar o próprio desenvolvimento, deprimindo a consciência do ego por meios artificiais, com a intenção de expô-la mais plenamente ao inconsciente. Sem contar os perigos envolvidos nas viagens, entre aspas, essas jornadas induzidas por drogas não atingem o alvo colimado. Como acontece com qualquer viagem que se faz a terras estranhas, o ingrediente essencial não é o número de vistas, de sons, de personalidades e de outros estímulos que podem nos expor, mas antes o grau em que nos é dado interagir com eles e assimilar tais experiências. Num estado induzido pela droga, a consciência do ego é submergida, não raro, completamente levada por conteúdos inconscientes, sem poder desafiar nenhum dos monstros que aparecem, nem interagir com outros aspectos desse mundo tão pouco familiar. Ao passo que, se regularmos as nossas viagens nessa terra estrangeira de acordo com o ritmo natural apresentado por sonhos, fantasias, devaneios visionários e outras manifestações espontâneas do inconsciente, não seremos totalmente submersos por eles, e a consciência do nosso ego pode interagir com o material apresentado e assimilá-lo. Em resumo, podemos dizer que a diferença entre a viagem imaginária de carro descrita anteriormente e a viagem induzida por drogas é a mesma que existe entre um passeio voluntário e um rapto. O rapto não é um sequestro, não deve ser nada agradável. Embora seja verdade que em nenhuma dessas excursões podemos planejar o itinerário exato, com pormenores, nem prever nossa destinação específica, se mantivermos os olhos abertos e tivermos por guia um cocheiro experimentado,
é muito menos provável que a gente se perca ou que venhamos a sofrer um acidente fatal. Como disse Jung repetidamente, a psique é um sistema que se regula a si mesmo. Enquanto o consciente e o inconsciente estiverem ativos, o carro poderá inclinar-se violentamente de um lado para outro, mas terá menos probabilidade de virar do que teria se apenas um membro da sua parelha estivesse operando. Se você olhar novamente para a carta número 7 do tarô, está aqui para você olhar, verá como isso é descrito. Embora os cavalos que puxam o carro para frente não pareçam estar puxando juntos, podem, equilibrando as tendências um do outro, manter o veículo na estrada, ao passo que um cavalo de qualquer uma das cores poderá dar com ele no fosso. Ou seja, vamos trazer aqui para o princípio, para a ideia do tarô de Edward Waite, que fez um cavalo branco com listras pretas e um cavalo preto com listras brancas. O que isso quer dizer? Princípio Yin e Yang. Para haver equilíbrio, é necessário que o Yin se transforme em Yang e o Yang se transforme em Yin, ou seja, é um movimento contínuo e, que se mantém sempre em sinergia entre as duas polaridades. É exatamente isso. Então, fazendo essa associação a um carro sendo puxado por 2 cavalos, se um cavalo puxa para um lado e outro cavalo puxa para outro, você não vai sair do lugar ou então vai acontecer um acidente, certo? Então, quais são os acidentes que podem acontecer na nossa vida se o nosso Yin e Yang não estão devidamente em harmonia, em equilíbrio, tá? Fica aí a dica também, fica aí essa orientação, essa reflexão, né? Então, como é que tá teu carro interno aí, né? Essas duas polaridades estão girando em harmonia, estão em harmonia, né? Todo ser humano precisa harmonizar e equilibrar os seus princípios Yin e Yang dentro de si. Como sugerem esses cavalos espantadiços e como reitera o título da nossa fileira horizontal seguinte, o problema mais importante agora é o equilíbrio. Eu nem tinha lido ainda esse trecho. Durante todo o percurso deparar-se-ão ao herói novos e enigmáticos paradoxos que lhe porão em xeque a capacidade de manter a harmonia e o equilíbrio, uma charada implícita nessa carta e que continua a atormentar o intelecto de quem da pessoa que está vivendo e o nosso intelecto também. A proporção que seguirmos para frente é essa. O ego insignificante não é o cocheiro régio. Entretanto, quanto mais tiver consciência disso, tanto mais florescerá como ser humano de estatura real. É como se o herói, quando pode dizer, na verdade, não eu, senão meu Pai que está no céu, pudesse dizer também com humildade, eu e meu Pai somos um. Nessas condições aqui, o herói parte finalmente em viagem. Não lhe deitemos a culpa se a viagem começa como um passeio do ego. De que outro modo poderia ele encontrar a coragem para mergulhar na vida? Exato. Às vezes o ego agindo faz com que a gente tenha o ímpeto, a força ígnea para a gente começar algo, né? E aí a gente segue adquirindo toda a sabedoria necessária para manter a harmonia e o equilíbrio falado aqui, citado aqui. Nessas condições, então aqui o herói parte finalmente a viagem. Já falei desse trecho. E o último parágrafo, um velho adágio com o qual o leitor, sem dúvida alguma, está familiarizado, é o seguinte: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A isso, algum jogral moderno acrescentou o seguinte corolário: e a vida não vivida não vale a pena ser examinada. Ao desejarmos feliz viagem ao herói, esperemos que ele ouse e forceje ao máximo, a fim de que as suas aventuras sejam dignas de ser examinadas nos capítulos seguintes. Então, fica aqui o final da leitura do capítulo 10, onde nós seguimos viagem com o arcano 7 do tarô
o arcano do carro e nós vamos para o próximo capítulo semana que vem. O arcano da justiça. E eu vou, quando eu for falar do capítulo da justiça, né, o capítulo 11, e o arcano é o arcano 8, eu vou explicar que tem uma pequena alteração, que não mudei nada, entre o tarô de Marsella, que ela fala aqui, e o tarô de Waite, que é o tarô que eu trabalho, tá bom? Mas isso não impede de você ser um excelente tarólogo, uma excelente taróloga, ou se você apenas se interessa pelos estudos de Jung e seus discípulos. Tá aqui a capa do livro, Jung e o Tarô, Sally Nichols, uma jornada arquetípica, vale a pena a leitura. Fica aqui comigo e toda semana eu vou colocar um novo capítulo desse livro aqui para você curtir e viajar junto comigo por essa leitura. Fiquem bem, um grande beijo no coração, luz e sabedoria na vida de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.